sois o amor, vós sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor. Vós sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos entrando, vamos compartilhando, né? Convidando nossos amigos, seus familiares para participarem junto conosco nessa noite. E vão me dando retorno, se o som tá legal. Amém. Que o Espírito Santo acenda nas nossas almas todo o amor de Jesus, né, para cada um de nós nessa noite. Para mim, para minha família, para a sua família, para você que vai nos assistir depois em uma outra ocasião, né, através das nossas redes sociais, que o Espírito Santo sopre sobre você nessa noite, nesse dia de hoje, todas as bênçãos e as graças que Ele tem para derramar na sua vida. Sejam muito bem-vindos, que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, a sua família. E aí, o som estão conseguindo me escutar? O pessoal não respondeu aqui, mas acho que tá tudo ok, né? Estão me ouvindo bem? A imagem tá boa? Vamos dando um retorno, porque assim a gente já começa, se tiver tudo ok, já deu um tempinho ali de estabilizar a internet. Aí a gente começa para mais uma noite assim da nossa novena, que será maravilhosa, como tem sido todas as noites, né? Todas as partilhas têm sido uma bênção nas nossas vidas, um enriquecimento assim para nossa fé, para nossa espiritualidade fantástico. E essa noite com certeza Deus fará a mesma coisa. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por tudo aquilo que Ele tem feito, né, nas nossas vidas, por tudo aquilo que nós temos vivido dentro dessa novena de Pentecostes. E que tudo aquilo que é desejo, que é pedido do seu coração nessa noite, você já possa colocar para Deus, apresentar para o Senhor todo o seu pedido particular dessa novena, todos os nossos pedidos, né, coletivos para o fim dessa pandemia e todos os outros, que a gente possa desde já apresentar ao coração misericordioso de Jesus e pedindo que o Espírito Santo venha atender cada um conforme a vontade dele, diante daquilo que for melhor para nós. Amém? Eu já vou ver se o meu convidado dessa noite está aqui.
para já chamá-lo, para a gente não perder tempo. Vai ser uma noite de bênçãos. Ah, boa noite, Dorival. Boa noite. Seja bem-vindo. Que Deus te abençoe. Obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Muito obrigado pelo seu sim. É uma alegria muito grande nós estarmos mais uma vez reunidos, né, em comunidade, como leigos, né? E a barriga está tremendo, mas a gente encara, viu? A gente vai caminhando, né? Que o Espírito Santo possa, assim, nos sustentar durante esses momentos que nós vamos estar juntos, né? Amém. É verdade. A gente fala o sim, a gente se prepara, mas a gente sabe que quem faz é o Espírito Santo, né? E eu tenho certeza que o Espírito Santo fará muito em você a nosso favor nessa noite. Então, seja muito bem-vindo. Eu gostaria de pedir que você se apresentasse, né, para aquelas pessoas que já te conhecem, mas também para aquelas que ainda que estão aqui participando da nossa novena ou que virão depois que ainda não te conhecem, saberem quem é você. Tá bom, eu sou o Dorival, né? Praticamente há mais de 30 anos que a gente trabalha na igreja. Começamos nossa formação lá por volta de 1990, lá na Igreja Maria Gorete, na Vila Virgínia. E nós estamos aqui na paróquia São Miguel Arcanjo, que antes era a comunidade São José Operário, desde 1995, né? Já realizei vários trabalhos, hoje eu estou na liturgia e no terço dos homens. Ai, que maravilha. Então, a noite é sua. Hoje você traz para a gente essa graça desse tema, Espírito Santo, sopro do céu, né? E que o Espírito Santo, desde já, tudo que ele soprou em você, possa nessa noite soprar ainda mais, e que esse vento, né, nós sintamos aqui do outro lado da tela, né, nas nossas casas, nas nossas famílias. Então, que agora o Espírito Santo sopre através de você tudo aquilo que ele tem para enriquecer a nossa fé, a nossa espiritualidade. Fique à vontade. Então vamos lá, né? Espírito Santo, dom de Deus, Pentecostes, sopro do céu, né? Para falar um pouco assim, eu ia querer dizer a tradução, né, do que é o Espírito Santo, que é aquele que nos ama. Então isso já é uma graça muito grande, a gente saber que nós estamos do lado daquele que nos ama. Então vamos assim nessa noite deixar o nosso coração manso, o nosso coração bem aquietado. Vamos pedir como fez o rei Salomão, pedir sabedoria, que a gente possa assim viver um verdadeiro Pentecostes nesses momentos que estaremos juntos. E eu ia resumir um pouco do que é Pentecostes, né, para que vocês, quem não sabe ainda, tenham um pouco de informação. Que antes de ser uma festa cristã, Pentecostes era uma festa judaica, né? Era uma festa da colheita da soja, onde eles se reuniam durante aquela época do ano para agradecer a Deus tudo que eles estavam colhendo. E eles ofertavam a Deus os primeiros frutos dessa colheita. Aí conta que a história que algumas semanas depois da ascensão de Jesus, Maria e os discípulos, né, cerca de mais ou menos 120 pessoas, eles foram lá para Jerusalém. E o que eles não imaginavam é o que ia acontecer naquela época com eles, né? Eles foram para cumprir a vontade de Jesus, que Jesus pediu para que eles fossem para lá. Mas eles não estavam em ambiente de festa. Eles estavam meio desorientados, né? Estavam tristes.
E muitos ainda estavam vivendo a morte de Jesus, né? E onde que aconteceu tudo isso? No cenáculo. E o que é o cenáculo? Então, chegando o dia de Pentecostes, eles estavam lá reunidos durante 10 dias. E durante esses 10 dias, serviu de preparação para eles. Eles estavam se preparando para o que ia acontecer. E vocês imaginem, né? Eles tinham perdido a presença física de Jesus. Muitos estavam com medo. E eu me coloco neste momento assim como um deles, e vocês também se colocam como um deles naquele momento, naquele cenáculo. Maria e Jesus, Maria e João estavam de pé. Prestem atenção nessas palavras, né? Maria e João estavam de pé. O que significa estar de pé? Significa estar de prontidão. Significa dizer, Senhor, estou aqui à sua disposição. É como nos ensina a igreja, né? Como nós vamos receber o corpo de Cristo na missa. E o correto é nós estarmos de pé e olhar fixo para Jesus e dizer, eu creio. Então, marcando o início dessa missão de evangelização, eles estavam todos lá, esperando esse milagre que ia acontecer. E aí eu fico imaginando, como que seria a atitude de cada um deles naquele momento? O que aconteceu? Ali começou uma grande manifestação daqueles homens e mulheres que, como diz nos Atos dos Apóstolos, eles receberam o Espírito Santo. Veio um vento forte, veio as línguas de fogo que se espalharam e pousaram em cada um deles. Para nós cristãos, Pentecostes marca o início do nascimento da igreja. E o que aconteceu de novo? Depois que o Espírito Santo desceu neste Pentecostes sobre todos que estavam ali. Houve manifestações de línguas. Houve manifestações de línguas. Foi o início da missão da igreja? Sim, foi o início da missão da igreja. Mas a maior verdade é que Pentecostes se torna o dom de Deus para cada um de nós. Não só para aqueles apóstolos naquele momento. É um dom de Deus meu, é um dom de Deus da Solange, é um dom de Deus de cada um que está nos acompanhando. Como é este Pentecostes na nossa família? Dorival, eu só vou te interromper um pouquinho. Eu vou pedir para você baixar um pouquinho o áudio do celular. Tá dando só um pouco de retorno. Tá retornando aqui. Ou tem um outro celular? Tem um outro celular ligado aí perto de você ou computador? Tá Não, dando tá o esse da Neila na retorno. sala.
Né? Ah, tá. Então é o dela que está dando o retorno aqui para a gente. Então desliga, Leila. Tá. Não, é só baixar. Que aí ela consegue escutar do seu aí transmitindo. É só Uhum. por causa do retorno, tá? Pode continuar. Então, como é o Pentecostes na nossa família? Eu permito que aquele sopro de Deus, que aquele amor de Deus seja vivenciado na minha família? Ou muitas vezes eu fico com raiva de um genro, de um cunhado, de um primo, chego a nem falar com ele. Como é o Pentecostes entre pais e filhos? Existe uma compreensão, existe um diálogo, existem as regras que nós devemos colocar. Como é o Pentecostes no meu trabalho? De que forma eu ajo? Como é o Pentecostes no meu matrimônio? E hoje nós vemos tantas famílias esfaceladas, né, separadas. E eu gosto sempre de dar um testemunho meu, que quando você não permite que esse sopro de Deus haja em todos os momentos da sua vida, que você tenha discernimento, quantas vezes, quando eu me fechava para esse Espírito Santo, e ao chegar no meu trabalho em casa, algo já sussurrava, aproveitando da ocasião no meu ouvido, e falava assim: olha, aquela almofada não está no lugar. Tem um prato dentro da pia sem ser lavado. E aí já começava as nossas desavenças em casa. Porque a gente não permitia que esse sopro de Deus, mais da minha parte, né, que ele estivesse sempre conosco. E se a gente fosse pensar sobre tudo isso, vocês imaginem quando Deus criou a Terra. A Terra era um caos. Era tudo fora de ordem. Aí ele foi criando os pássaros, as plantas, os animais, para depois criar o homem e a mulher. Se existe algo na vida que se torna um caos na vida da gente, é quando a gente não permite que esse sopro de Deus faça parte do nosso dia a dia. Então chegou a hora da gente pedir para que esse Espírito Santo organize a nossa vida. Nós precisamos dessa força de Deus para a gente poder enfrentar tudo aquilo que hoje em dia nos tira a tranquilidade. Será que foi fácil para aqueles apóstolos assumirem aquela missão e saírem pregando o Evangelho? Como não foi fácil para eles, também não é fácil para cada um de nós. Enfim, com todas as nossas limitações, nós temos que ser um templo do Espírito Santo. Nós temos que nos reconciliar. Porque se a gente não se reconciliar com tudo aquilo que nos impede de vivenciar esse Espírito Santo de Deus,
a gente vai ficar sempre pelo meio termo, pelo meio do caminho. Nós vamos ficar como aqueles 2 discípulos de Emaús que vinham caminhando, lamentando, e só reconheceram Jesus ao partir o pão. E esta paz que Jesus quer deixar para cada um de nós, com esse sopro do céu, com o Espírito Santo de Deus, é uma paz capaz de fazer com que a gente faça ela vivenciar em toda a nossa família. É uma paz capaz de destruir tudo aquilo que quer nos levar para um caminho que não tenha luz. É como nos diz o profeta Isaías, né? Que este fogo tem que ser um fogo purificador. Ele tem que cozinhar nossas sujeiras e nos purificar. Geralmente, nós gostamos de um fogo brando. Aquele fogo que vem só para aquecer o alimento. O tipo de um fogo banho-maria que o senhor se usa muito no micro-ondas, né, para aquecer as coisas. E quando nós sentimos esse fogo do Espírito Santo que vem e nos chacoalha, a gente fica assustado, a gente fica com medo. A água, gente, a água nos purifica por fora, ela nos lava por fora. Então vamos pedir que esse Espírito Santo de Deus venha nos queimando por dentro. Imagine esse fogo vindo e nos transformando. E eu sempre falava assim com Deus: o Senhor pode me queimar, mas vai me queimando devagarinho, para que eu possa suportar a dor. E para que eu possa também não desistir dessa caminhada. Aí eu lembrava das nossas mães, né, que quando a gente tinha algum machucado, principalmente nós, quando morávamos lá na fazenda, e ela vinha com aquele mentiolato, e aquilo ardia, e a mãe da gente assoprava, para que a gente não sentisse muita dor. Quando você estiver com muito medo, de deixar com que esse fogo do Espírito Santo te domine, te preencha totalmente, peça para Nossa Senhora te pegar no colo. Peça para ela, como mãe, ir assoprando devagarinho as suas feridas. Que a hora que você estiver totalmente cicatrizado e curado, você vai ver que a luz de Deus é muito grande na tua vida. Que se o Espírito Santo foi enviado por Deus para fortalecer os apóstolos, ele também é enviado a cada um de nós para nos fortalecer, para quebrar esse nosso medo, para destruir essa resistência que muitas vezes nós temos de sentir esse grande amor de Deus na nossa vida.
Eu fico imaginando, gente, o que seria de nossa igreja, o que seria de nós sem o Espírito Santo, sem esse discernimento para a gente poder falar o que é certo, o que é errado. Quantas línguas nós não entenderíamos, como aquelas pessoas que viram todo aquele grupo de pessoas falando em línguas e acharam que eles estavam embriagados. Aí Pedro se levanta, toma a palavra com firmeza e diz àquela multidão: como que eles podem estar embriagados se estamos na terceira hora do dia? E a terceira hora do dia para nós seria o meio-dia. Imagine a firmeza de Pedro naquele momento. Ele que, alguns meses atrás, tinha negado a Jesus. Quantas vezes nós já fomos Pedro na nossa caminhada de igreja, nessa nossa caminhada terrena? Fomos Pedro no sentido, muitas vezes, de nos calar, mas também fomos Pedro, muitas vezes, em defender a nossa igreja. Porque isso acontece normalmente com a gente. Muitas vezes, como nós vamos falar a verdade que o Espírito Santo de Deus nos coloca, a gente fica parado. Será que eu falo? Será que eu não falo? E é como eu contei para vocês. Quando você não ouve o Espírito Santo, você abre muitas brechas na sua vida. Quando você começa a aprender a ouvir esse sopro de Deus, a mansidão começa a tomar conta de você. Eu sempre digo que a nossa personalidade é a nossa personalidade, mas a nossa conduta se modifica. E vocês tenham certeza que Deus é tão sábio que Ele age em cada um de nós da forma que é necessário naquele momento. E hoje eu estava pensando comigo, quando eu estava lendo sobre esse sopro do céu. E eu fiz uma pergunta para mim mesmo, quem me conhece aqui da comunidade desde o começo, né? Será que hoje, depois de 25 anos, né, eu teria a mesma força que eu tinha no início aqui da comunidade? Então aí eu pensei assim comigo. Deus me queria naquele momento do jeito que eu era. Porque eu ia ser um aliado dele naquele momento e ele precisava de mim naquele momento do jeito que eu era. A gente ficaria, Solange, aqui falando desse sopro de Deus durante muito tempo, né? Porque esse sopro de Deus, ele nos traz uma segurança tão grande que, como é bom, eu falo no meu caso,
no caso da Neira, nas palestras que nós fazemos, a gente poder falar, nós não corremos mais risco. Sabe o que é não correr mais risco? Nós já somos fadados. Nós já somos amados por Deus até o resto da nossa vida. Então, todas essas coisas que vão acontecendo na nossa vida, não é o Dorival que faz. É o Espírito Santo que sopra no ouvido do Dorival, que sopra no ouvido de cada um de nós e nos ajuda. Só que nós temos que seguir esse sopro. Nós temos que ser obedientes a essas coisas de Deus. Em muitos momentos da nossa caminhada, a gente pensa que está abandonado. A gente pensa que o mundo vai cair sobre nós. Mas aí vem esse sopro do céu que nos levanta, que nos encoraja. Eu gosto muito assim de citar fatos da minha vida, né? E por incrível que pareça, até hoje ainda não contei minha história, né? Até chegar o momento ainda de eu contar a minha história. Desde pequenininho, de quando eu me lembro, né? Até hoje, os 63 anos de idade. Eu só agradeço assim a Deus por Ele, na minha idade hoje, ter permitido que, através de muita luta, de muita insistência, eu ter conseguido assim abrir meu coração para esse Espírito Santo. Também agradeço uma pessoa terrena que é a Neila, né? É minha companheira, por ter tido tanta paciência comigo, por ter me ensinado tanto. E tem hora que as palavras até fogem, viu? Se você quiser falar alguma coisa, pode falar. Tem graça, viu? Não, eu acho assim, só completando assim, tudo que você falou, assim, que o Espírito Santo foi colocando no meu coração, né? Esse sopro que é o Espírito Santo, e tudo assim da forma como você colocou, é um sopro que vem do céu, que muitas vezes ele muda de formas, de temperaturas, de acordo com a nossa necessidade, né? Às vezes, em alguns momentos da nossa vida, é um sopro mais suave, outras é um sopro mais intenso, né? Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de chegar perto de uma fogueira ou de abrir uma fornalha, né? A gente sente aquele sopro quente, né? Você passa perto de uma fogueira, assim, muito que está com as chamas altas, vem um sopro, mas um sopro quente, né? Ou então, quando você abre a geladeira de casa, você sente aquele refrigério ali, né, daquele vento que a geladeira. Estou usando assim exemplos práticos para simbolizar assim o que é o sopro do Espírito Santo nas nossas vidas. E é aquilo que você colocou. Será que há 30 anos atrás, né, eu agi de uma forma de acordo com o chamado de Deus e hoje eu ajo de outra, mas tudo porque o Espírito Santo sopra como quer, da maneira que ele quer e de acordo com as nossas necessidades. Necessidades de cura, de crescimento, né, de libertação, porque às vezes a gente precisa nos libertar dos nossos medos, né, dos nossos apegos, dos nossos orgulhos. E tudo isso é o Espírito Santo quem vai fazendo a partir do momento que a gente deixa sentir, né, esse sopro. E algo assim muito interessante que você colocou, né, o fogo do Espírito nos queima, eu fui até anotando isso,
muitas vezes por necessidade de nos moldar, né? O ouro, para se tornar aquelas peças lindas de ouro, precisa ser moldado ali no fogo, né? A alta temperatura. E o Espírito Santo faz a mesma coisa com a gente. Ele nos molda, nos queima para que nós sejamos melhores, né? Nos tornamos pais melhores, filhos melhores, amigos melhores, né? Mas, ao mesmo tempo, olha que doçura, achei assim fantástico isso que você falou agora, eu vou levar isso para a minha vida. Tem Nossa Senhora que, como mãe, às vezes quando está queimando demais e aquela mudança, né, a gente está relutante, está doendo, Nossa Senhora vem e assopra. Nós somos, né, do tempo do mertiolate. Hoje as crianças não sabem mais o que é mertiolate. Hoje os remedinhos não doem. Mas em toda aquela dor que tinha do mertiolate, daqueles ferimentos, daqueles arranhões que causavam as nossas brincadeiras ou as nossas artes, né? Tinha sempre a doçura da mãe ali para soprar aquela dor, né? E muitas vezes a gente até gostava, né? Falar, e tá doendo tanto, mas o soprinho da mamãe melhorava e curava tudo. Então, é isso, é essa doçura de Deus, né? Como Deus pensa em todas as coisas, pensa em todas as situações e usa esse Espírito Santo que usa de nós. Somos leigos, né? Não somos sacerdotes, não somos religiosos, mas o Espírito Santo usa de cada um de nós de acordo com a vontade dele, né? Com a necessidade dele, como tem nos usado nessa novena. Eu tenho assim, ficado encantada. Cada noite que termina, desde a sexta-feira, né? Claro, abriu com o nosso sacerdote toda a riqueza que o padre Mateus veio trazer para nós. Mas depois que veio todos os leigos também, que riqueza, né? Tirando a irmã Maria José, que é uma religiosa, mas que riqueza. Mas essa riqueza é porque a gente se doa, mas também o Espírito Santo tem onde buscar e a gente conta com o Espírito Santo para fazer, né? Se E não essa for ele luta é grande, soprar viu, senhor? Essa luta é grande. muito, Hoje, às vezes, é, as pessoas. Hoje nós temos pouco, mas eu falo que eu e a Neila nós tivemos a graça de, na época, ter muitos retiros em Brodowski, né? Onde a gente ia na sexta-feira, tardezinha, e só voltava no domingo, né? E isso era muito é, gratificante. E quando você começa a buscar essa força do Espírito Santo, essa força que vem do céu, aparece muito empecilhos, aparece muitas pedras, né? Eu me lembro que em um dos retiros que nós estávamos precisando muito naquele momento de oração, de aproximação com Deus, na hora que eu estava indo na sexta-feira à tarde, o carro não andava. Eu cheguei em Brodowski, daqui em Brodowski em primeira, em segunda, e não saía daquilo. É até emocionante, mas uma coisa falava assim, não, volta, não vai dar certo, vai, né? Mas outra coisa me empurrava. E essa, eu falo outra coisa, até não posso, né? É o Espírito Santo que me empurrava. E falava, não, é lá que você vai. Você não vai voltar para casa. Vocês acreditam que eu cheguei lá, foi uma coisa tão, assim, diferente. Eu fechei o carro, falei, vou te esquecer. Até no domingo. E fomos participar do retiro. No domingo, na hora de ir embora, 5 horas da tarde, eu liguei o carro e ele veio normalmente embora. Não engasgou, não morreu. Então, são coisas, são fatos que vão acontecendo na nossa vida. Eu teria inúmeros para citar aqui. E foi a ação desse Espírito Santo de Deus. Que foi a ação que veio em nosso socorro. Porque para mim, como eu, Dorival, era muito mais fácil dar meia volta com o carro e voltar para casa. é.
né? Era Verdade. muito fácil. Mas a graça de Deus foi maior na nossa vida. Então, o que eu deixo para vocês nesta noite, não fique muitas vezes se cobrando mudanças bruscas na tua vida, da sua personalidade, da sua maneira de ser. Porque se você não tiver ajuda, esse sopro do céu, você não vai conseguir muita coisa por você mesmo. Comece a colocar as coisas na mão de Deus. Comece a ver que a mansidão que Ele te traz, o amor que Ele te dá, compensa qualquer sacrifício. Compensa qualquer espinho que você pise. Eu falo, compensa os sapos que você engole, né? Que muitas vezes na nossa adolescência, na nossa plenitude de vida, bateu, levou, né? E não é assim as coisas. Aprenda um pouco no silêncio. Quando você vê que você não consegue, que está difícil, se afasta e reza, né? Não se afastar da igreja, mas se afasta das reuniões, daquilo que está te incomodando, que está te deixando agitado, e busca em Deus aquilo que Ele quer de você, onde você vai poder ser um melhor instrumento na mão dele. Eu sempre digo assim que cada um de nós temos um dom. Uns têm dons na pregação, outros têm o dom na música, outros têm o dom da intercessão. Aproveite o que é melhor para você, o que Deus te dá de melhor, não o que você quer. Que muitas vezes eu hoje, para dizer para mim mesmo, eu não seria tão produtivo na igreja se eu fosse falar para vocês fazer igual a Neila faz, em oração, em intercessão. É o dom maior dela. Então não adianta eu querer ser como ela. Nós temos que aprender isso na nossa caminhada. Eu tenho que ser o melhor que Deus quer de mim, com o Espírito Santo. Onde eu vou poder fazer aquilo com alegria e vou poder fazer aquilo que Ele deseja que eu faça. É muito bom, eu acho que essa grandeza de Deus na nossa vida, tudo isso que Ele realiza, todo esse tempo que Ele nos dá de dialogar, é para que a gente possa crescer juntos, todo mundo, né? Um com o outro. É verdade. E hoje foi um dia muito, muito especial para mim. Isso eu não poderia deixar de dizer, né? Porque hoje seria o aniversário natalício do Sérgio, o aniversário de vida dele, né? E ele foi um grande instrumento que Deus colocou junto comigo, né? Eu acho que tanto eu para ele, como ele para mim, nessa nossa caminhada. Então, sempre eu tenho esses momentos, eu não esqueço, porque eu digo uma coisa para vocês, gente. Uma das fontes ricas do Espírito Santo é a fidelidade, é o respeito, né? Mesmo que nós tenhamos diferenças de posição, eu posso não concordar muitas coisas com o que a Solange faz, mas eu tenho que ter respeito pelo que a Solange faz. Eu não quero que ela faça, né, como eu faço. Então, é esse respeito assim, que sempre houve entre eu e ele, uma convivência muito boa, né? Eu queria, para quem não o conheceu, eu queria deixar esse agradecimento a Deus nessa noite.
por ele ter colocado ele como Só meu irmão, como meu amigo, né? Nessa é caminhada que nós verdade. tivemos. Né? É. Para quem não conheceu e para quem não é aqui da nossa paróquia, né, as pessoas que estão nos assistindo de outras paróquias, o Sérgio foi um grande amigo nosso, de toda a comunidade, uma pessoa que foi um dos alicerces, né, quando a gente ainda é da comunidade, até se tornar paróquia, uma pessoa que Deus colocou no nosso caminho, na nossa caminhada, para nos ajudar a construir, né, a fé, a igreja, e foi um grande irmão que hoje, com certeza, goza do reino celeste junto com Deus, né, mas foi uma das muitas pessoas assim que alavancaram a São Miguel. E Brodowski, gente, que o Dorival citou, em Brodowski, é uma cidade aqui perto de Ribeirão Preto, tem um seminário, e Seminário. nesse seminário tem, né, ainda, mas hoje a gente não pode mais fazer, já há alguns anos, porque todos os seminaristas usavam agora o espaço, mas há alguns aninhos atrás, né, Dorival? Pouco. Acontecia muitos retiros lá. A igreja fazia todos os retiros que tinham na igreja, eram feitos lá, porque nesse seminário tinha todo um complexo Uma que infraestrutura, abrigava, né, até 800, 1000 pessoas, com cama para todo mundo dormir, né, banheiros, toda uma estrutura. E a gente, todo mundo assim das antigas, os dinossauros, como a gente brinca, tem muita saudade de Brodowski, né? Porque Brodowski foi muito importante para a nossa formação. E em todas as áreas, todas as pastorais da igreja. Porque a RCC fazia muito retiro lá, ministros o MESC, né, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, faziam retiros lá, e todas as outras pastorais. Então, todo mundo, né, que passou por Brodowski tem essa saudade maravilhosa, porque lá o sopro do Espírito Santo vinha com tudo sobre nós, nos moldando, né? Era aquele sopro quente quando a gente precisava de correção, era aquele sopro suave quando a gente precisava de colo, e isso foi moldando toda a nossa história, toda a nossa personalidade, e eis-nos aqui hoje, né? É aquilo que você falou. Deus vai nos usar, é claro que ele vai mudar o que precisa ser mudado em nós, porque, né, a gente às vezes tem um temperamento difícil, tem que aceitar algumas coisas, e Deus precisa curar, né, algumas áreas da nossa vida, mas ele vai nos usar de acordo com a nossa personalidade, com os nossos temperamentos, para onde ele quer, né? Tem coisas que o Dorival faz, que eu, imagina, não pego essa bucha de jeito nenhum. E tem coisa que a Solange faz que é o Dorival que fala, eu não quero essa bucha para mim, não. E Deus usa cada um de acordo com a maneira que ele quer, né, Dorival? E com certeza com você também. Você deve estar, né? Quem está em casa deve estar falando assim, nossa, pura verdade. Tem coisa que eu faço, que eu até queria cobrar dos outros, mas não adianta, é só eu que vou fazer, e tem coisa que o outro faz que eu não quero nem passar perto. Então, para a gente só encerrar essa nossa noite, né? É mais uma. Eu nem tenho a palavra que eu vou dizer assim, que o Espírito Santo usou de mim, né? Para quem não sabe, eu tenho 4 músicas, né? E é incrível. Eu não teria a mínima condição de pegar essas músicas, escrever essa letra, escrever o ritmo. E o Espírito Santo fazia o que comigo? Primeiro ele me mostrou que eu tinha que ter um gravadorzinho de bolso, né? Porque depois eu não lembrava de mais nada sobre as músicas que ele me passava. E aí eu comecei a obedecer, comprei um gravadorzinho de bolso. Aí ele me deu o hino de São Miguel, que foi a primeira música que ele me deu, e eu gravei já a letra, foi tudo assim, ó, instantâneo, a letra, o ritmo, tudo, e gravei no gravadorzinho cantando a música, o hino de São Miguel. Aí depois ele me deu mais 2 músicas, eu falo que ele que me deu, né, de presente.
E o último foi o hino de São José, né? E agora eu estou cobrando ele para ele me dar um de Nossa Senhora, né? Mas até agora não surgiu ainda, acho que ele falou que não é a hora, né? Então a Solange vai colocar essa música, vocês prestem atenção na letra dessa música, que se não fosse o Espírito Santo de Deus, não teria como eu, Dorival, escrever aquilo, de jeito nenhum. Então vamos assim, no silêncio do nosso coração agora, prestar atenção nessa música para encerrar esta nossa noite sobre o Espírito Santo, o sopro do céu. Verdade. E eu vou colocar aqui para vocês, mas nós já vamos entrar depois, logo em seguida dela, pedindo os dons através da coroa do Espírito Santo, tá? Senti agora aqui no meu coração. Então, nós vamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente entroniza com essa música e depois a gente já entra pedindo os dons na nossa coroa do Espírito Santo. Olha pro céu e veja quantas bênçãos. Você pode sentir quanto amor é derramado. Deixa Jesus curar todo teu ser. Em seus braços quero te ver abandonado. O amor de Jesus é maior de tudo que existe. Só Ele pode curar você do que tem de errado. Não perca mais tempo tua vida. Os caminhos estão abertos e o Senhor está do seu lado. Receba as graças do Senhor. Receba as graças. Receba as graças do Senhor. Receba as graças. Receba as graças do Senhor. Receba as graças. Olha pro céu e veja quantas bênçãos. Você pode sentir quanto amor é derramado. Deixa Jesus curar todo teu ser. Em seus braços quero te ver abandonado. O amor de Jesus é maior de tudo que existe. Só Ele pode curar você do que tem de errado. Não fica mais tempo não da tua vida. Os caminhos estão abertos e o Senhor está do seu lado. Receba as graças do Senhor. Receba as graças. Receba as graças do Senhor. Receba as graças. Receba as graças do Senhor. Receba as graças. Amém. 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 Então, vamos para a nossa oração, para a gente receber todas essas graças do Espírito Santo em forma dos dons deles, os 7 dons do Espírito Santo. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Primeiro mistério, Espírito de sabedoria.
Eu vou contemplar, Dorival, e a gente faz alternadamente, tá? Vinde, Espírito de sabedoria, desprendei-nos das coisas da terra e infundi-nos o amor e o gosto pelas coisas do céu. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Rogai por nós. Segundo mistério, Espírito de entendimento. Vinde, Espírito de entendimento, iluminai a nossa mente com a luz da eterna verdade e enriquecei-a de puros e santos pensamentos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concedestes o Salvador, Rogai por nós. rogai por nós. Terceiro mistério, Espírito de bom conselho. Vinde, Espírito de bom conselho, fazei-nos dóceis às vossas santas aspirações e guiai-nos no caminho da salvação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo,
enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, Rogai por nós. quarto mistério, Espírito de fortaleza. Vinde, Espírito de fortaleza, dai-nos força, constância e vitória nas batalhas contra os nossos inimigos espirituais e corporais. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concedestes o Salvador, Rogai por nós. rogai por nós. Quinto mistério, Espírito de ciência. Vinde, Espírito de ciência, sede o mestre de nossas almas e ajudai-nos a praticar os vossos santos ensinamentos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, Rogai por nós. sexto mistério, Espírito de piedade.
Vinde, Espírito de piedade, vinde morar em nossos corações. Tomai conta deles e santificai todos os seus afetos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, Rogai por nós. Sétimo mistério, Espírito do Santo Temor de Deus. Vinde, Espírito do Santo Temor de Deus, reinai em nossa vontade e fazei que estejamos sempre dispostos a antes sofrer e morrer que vos ofendeu. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, Rogai por nós. oração. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Pai, peço-vos enviar agora à terra o vosso Espírito. Fazei que o Espírito Santo habite no coração de todos os povos, a fim de que sejamos libertados dessa pandemia, preservados da corrupção, das calamidades e da guerra. Seja a Senhora de todos os povos, Maria Santíssima, a nossa advogada. Amém. Amém. Dorival, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por estar conosco, obrigado pelo seu sim. Obrigado por deixar o Espírito Santo soprar na sua vida em favor da igreja, em favor, em primeiro lugar, da sua igreja doméstica, né, da sua casa, que o Espírito Santo sopre todas as bênçãos que ele tem reservadas de forma especial sobre você, sobre a Neila, sobre a Joyce, sobre a família dela,
né? E toda a sua casa possa usufruir das bênçãos de Deus através do seu sim, tá? Dificuldades vão vir, mas o Espírito Santo com certeza continuará ajudando você a vencer todas elas. Que assim Muito seja. obrigada. Amém a nós todos. Obrigado. Amém. Amém. Pessoal, um último recadinho. Ontem o Daniel falou, né, para alavancar ainda a nossa fé, ele falou do terço, do rosário do Frei Gilson na madrugada. Não acontece mais todos os dias, como aconteceu na Quaresma, mas toda sexta-feira tem. Então, para aqueles que ficaram curiosos, quiserem rezar amanhã com ele, é às 4h da manhã, no canal do YouTube do Frei Gilson. Tá? Eu rezo, graças a Deus, tem sido assim momento de muita bênção, né? De muito crescimento espiritual para minha vida e para todas as 100 e tantas mil, 200 mil pessoas, com certeza, que acompanham. Então, é um sacrifício, mas um sacrifício que vale a pena. Então, se você quiser, amanhã, sexta-feira, tem às 4h da manhã. E às 8h da noite, se Deus quiser, nos encontramos novamente aqui para o nosso 8º dia da novena, com mais um tema enriquecedor, que com certeza nos fará subir degraus na nossa fé, cada vez mais. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês, as suas famílias, e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, gente.